Como é difícil louvarmos o Senhor no meio das dificuldades. Como é difícil você ter uma palavra de louvor, de adoração, de exaltação ao Criador, quando tudo vai muito mal ou quando tudo está muito difícil. Como é difícil louvarmos o Senhor no meio das dificuldades. Como é difícil você ter uma palavra de louvor, de adoração, de exaltação ao Criador, quando tudo vai muito mal ou quando tudo está muito difícil. Quando tudo vai muito bem, nós vamos à igreja, nós cantamos, nós louvamos, nós glorificamos o Criador, mas quando as coisas ficam um pouco mais difíceis, a nossa tendência é permitir que aquela sensação ruim tome lugar no nosso coração. A nossa tendência é nos abatermos. Quando as coisas ficam difíceis, baixamos a cabeça e se não tivermos cuidado, palavras de murmuração surgem na nossa boca. Não é dessa forma? Sempre estamos prontos para reclamar, prontos para murmurar, prontos para apontar o dedo para o Senhor. Mas é no meio das dificuldades que é preciso que de nós saia palavras de louvor, palavras de adoração. Hoje eu quero meditar com os amados a respeito de Daniel. Daniel foi um jovem que morava na Judeia. Era um jovem judeu, um jovem que tinha tudo muito bem na sua vida, tudo ia muito bem com ele, no entanto, era fiel ao Criador. Mas lá pelo ano 600 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, investe contra aquele povo. Ele investe contra os judeus. E ele ganha a batalha. E Daniel, entre outras pessoas, são levados para a Babilônia. Irmãos, quando nós olhamos essa situação, nós olhamos e concluímos que Daniel tinha tudo para reclamar do Senhor, para murmurar contra Deus, murmurar contra Jeová, mas o Senhor tinha planos. O que nós precisamos entender, igreja, é que nada acontece na vida do servo de Deus por acaso. Se tu és servo do Senhor, Deus tem um plano na tua vida e Ele vai movendo de uma forma que muitas vezes parece ruim para nós, que nós não entendemos e passamos a não aceitar muito bem, mas lá no final, o Senhor tem algo grande para fazer através dos seus servos. Daniel, amados, Daniel não está restrito apenas à cova dos leões. Com certeza foi um grande milagre. Um grande milagre. Mas ele não está restrito apenas a esse feito. Mas ele não está restrito apenas a este momento difícil. Mas vale ressaltar, queridos, que mesmo que o servo de Deus seja jogado na cova dos leões, o Senhor fecha a boca dos leões. Oh, glórias, aleluias. Mesmo que você esteja num momento difícil, o Senhor proporciona para que você tenha paz e alegria na tua vida. Esta é a verdade do Senhor. Mas, irmãos, o Senhor tinha um plano perfeito, magnífico para fazer através de Daniel. O Senhor queria agir de uma forma grandiosa na vida daquele homem, aquele jovem, ainda um jovem. E ele foi levado para a Babilônia e estava diante de Nabucodonosor. Era um exilado, amados. Era um homem tirado da sua nação, tirado da sua família. Foi um homem afastado do convívio dos seus amigos. Era alguém, amados, que nem mesmo tinha momentos para louvar, para bendizer a Jeová. Ele não tinha aquela liberdade, estava distante da sua terra, estava numa terra estranha. Talvez aos seus olhos não houvesse perspectivas de vida melhor pela frente. E se nós vivêssemos aquele momento, certamente olharíamos para frente e concluiríamos que não tem mais solução. Ele estava num país diferente, num país estranho, um país que havia ganhado a batalha, um país que o havia levado como cativo. O que esperar do futuro?
certamente seria escravo ali naquela nação. Mas o Senhor é assim, irmãos. Se nós temos o nosso coração nas mãos do Mestre, mesmo que os nossos olhos não consigam visualizar à nossa frente nenhum motivo para esperança, mas o Senhor tem algo grande para fazer através de nós. E nessa noite eu quero falar para você, se você não tem perspectiva de vida, se as coisas parecem que não acontecem, é a porta de emprego que não abre, é a paz na casa que não acontece, são só dificuldades, problemas, a enfermidade que se aloja, quero falar para você, não percas as esperanças no Senhor, não perca as esperanças. O Senhor tinha um projeto na vida de Daniel. A Bíblia diz que Nabucodonosor sonhou, e ele chamou todos aqueles que eram magos, que eram especiais, que eram sábios, para que desse o discernimento do sonho. E nenhum deles tinha o discernimento. Daniel ficou sabendo dessa história. E ele comentou com alguém que o Deus de Israel poderia resolver essa situação. E foi assim, amados, que Deus agiu de uma forma grandiosa. Daniel foi apenas um instrumento, porque até o discernimento do sonho, esse discernimento foi dado pelo Senhor. Não foi a sabedoria de Daniel, não foi a sabedoria, não foi a sua juventude, mas foi a sua comunhão, a sua proximidade com Deus, a sua unidade com o Eterno, que permitiu que o Senhor falasse a ele qual era o significado daquele sonho, o significado daquilo que o rei tinha sonhado. Inicia aí uma mudança de vida, amados. Veja como é a vida do servo de Deus. Veja como é a vida do servo de Deus. Antes, um cativo, longe da sua pátria, talvez sem esperança. Estava ali, meio que de bobeira, sem saber o que fazer da vida. Deus dá um sonho ao rei. Ninguém tem um discernimento, mas aquele que tinha comunhão com o Senhor, a oportunidade era aquela. A oportunidade era aquela, amados. E Daniel foi até o rei, foi levado diante do rei, e ele contou ao rei qual era o significado do seu sonho, o que era que Deus estava falando. E Deus honrou aquele homem. Deus honrou poderosamente aquele homem. Algumas particularidades que nós precisamos ter. A fé no Senhor nos momentos difíceis. A coragem para não abrirmos mão da presença de Deus. Não abrirmos jamais mãos da presença do Senhor. Estarmos continuamente na presença de Deus. E ouvidos abertos para ouvir a voz do Todo-Poderoso. Para ouvir a voz do Todo-Poderoso. E naquele momento começava uma mudança de vida completa, uma mudança de vida radical. Aquele que não tinha nome, aquele que não tinha pátria, aquele que não tinha onde ficar, aquele que estava como escravo, levado como cativo naquela nação, o Senhor inicia ali uma mudança radical, uma mudança tão poderosa, amados, que toda aquela nação dobrou-se aos pés do Senhor. Toda aquela nação dobrou-se aos pés do Senhor. Quando nós lemos o livro de Daniel, nós vamos ver os pormenores dessa história, e sugiro que os amados leiam este livro. Daniel, leia. Nós vemos, amados, que aquele momento tão especial, quando Deus usou a Daniel e o levou diante do rei, ele trouxe ali a palavra de Deus, e o rei ouviu um cativo, o rei ouviu um exilado. O Deus Todo-Poderoso deu poder e autoridade para que alguém que não tinha nome, não tinha morada, não tinha nada, fosse ouvido por aquele que era o rei da época, o Todo-Poderoso das nações naquela época. E a palavra diz, amados, que Nabucodonosor recebeu a mensagem do Todo-Poderoso. Ele recebeu, ele compreendeu a mensagem que Daniel havia levado. Ele compreendeu a mensagem, a revelação do sonho. E diz a palavra que em toda a Babilônia, Deus de Israel foi entronizado. E toda aquela nação dobrou-se aos pés, dobrou-se diante do rei de Israel. Sabe como isso aconteceu, amados?
É porque tinha um camarada que era fiel ao Senhor. Não tinha casa, não tinha família, não tinha talvez perspectiva de vida num país estranho, cativo. Mas o Senhor tinha um projeto para a sua vida, mas um projeto que ia além, também para todo o império. E a Bíblia diz, amados, que aquele rei, ele entronizou o Senhor, ele honrou Deus naquela nação, o nome santo do Eterno foi glorificado ali, e com certeza muitos conheceram o Deus de Israel, a Jeová, muitos receberam a salvação, muitos hoje estão na glória, porque Daniel, ele não abriu mão do Senhor no momento mais difícil da sua vida, no momento mais complicado da sua vida. Oh, amados, como nós somos ruins. Quando as coisas começam a ficar difícil para a gente, nem tão difícil fica. Nós já estamos murmurando, reclamando, abandonando o Senhor. Nós não queremos mais muito contato com o Todo-Poderoso. Nós abrimos todas as portas da nossa vida para tudo que não presta. Nós permitimos que o diabo entre e faça da nossa vida um inferno completo. Amados, o Senhor te prova. O Senhor provou a Daniel, porque Deus quer homens valentes, homens fortes, homens que o amem acima de todas as coisas, homens que tenham nos seus corações um lugar especial para o rei, homens que vivam só para a honra e para a glória do Mestre. E o interessante, queridos, que a palavra diz que Daniel foi também honrado naquela nação. Daniel foi honrado ali. A palavra diz, amados, que o Senhor moveu de uma forma tão grande através daquele homem, que ele passou a ter o respeito do rei, e o rei o promoveu a governador daquela nação. Imagine, queridos, além de governador, chefe dos sábios, um jovem, alguém que veio cativo, alguém que não tinha nação, não tinha morada, família, não tinha talvez esperança de vida. O Senhor trabalha de uma forma tão grande, tão poderosa, tão magnífica, e transforma por completo a vida daquele homem. E transforma por completo, amados. Queridos, o Senhor quer fazer a mesma coisa na nossa vida, porque é promessa dele para cada um de nós. É promessa do Senhor, irmãos, pois o Eterno quer levantar a tua vida, o Eterno quer colocá-lo de pé, o Eterno quer te usar para que essa nação seja abençoada de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, para que o nome do Senhor seja exaltado nesse país. Mas depende de cada um de nós, cada um fazendo a sua parte, cada um agindo como Daniel agiu, com fidelidade ao Senhor, sem temer as dificuldades, sem temer os problemas, mas seguindo sempre em frente. Nós queremos as honras, todos querem ser honrados. Que bênção, não é verdade? Todos querem ser honrados pelo Senhor e cantamos muito isso. Cantamos muito e pedimos muito as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas de fato, o que é que nós temos feito para merecer as honras que o Senhor tem reservado? Quais são as nossas ações, igreja, que de fato temos feito? Será que nós temos pago o preço para andar segundo a vontade do Senhor? Será que o nosso coração arde cheio de fogo, mas um fogo que consome o pecado e nos faz aproximar de Deus? Um ardor, um fervor por aquilo que é do Senhor? Nós precisamos entender, queridos, que o nosso amor pelo Senhor precisa estar acima de todas as coisas, acima de todas as coisas. E se nós observarmos a palavra do Senhor e a colocarmos em prática, Deus moverá grandemente, Deus fará coisas extraordinárias. E eu quero que os amados abram a sua Bíblia, abra comigo em Daniel capítulo 6, a partir do versículo 18. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 18 até o 28, nos diz a palavra do Senhor.
Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, dizendo: Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim a inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Amém, queridos? Amados, Daniel passou por 2 reis ali na Babilônia. Primeiro Nabucodonosor, que foi sucedido por Ciro. A Bíblia nos diz que Nabucodonosor honrou o Senhor naquela nação. Ciro deixou-se levar pela fama, deixou-se levar pela vaidade. E ele instituiu um decreto na nação que todos deveriam orar somente a ele. Orar somente a ele. Amados, muitas vezes a nossa vida também está assim. Muitas vezes estamos observando o que este mundo faz, o que esse mundo diz, aquilo que esse mundo dita, e já não estamos vivendo a vontade de Deus, mas vivendo a vontade daquilo que esse mundo tem a oferecer e ordena para cada um de nós. Muitas vezes, amados, nós perdemos de vista o amor para com Deus, o zelo de Deus para com a nossa vida, e queremos que a graça do Senhor venha sobre nós, mas nós não queremos fazer nada para o Senhor. Nesse texto, amados, vemos que o rei Ciro, ele instituiu um decreto, e a consequência do não cumprimento era que as pessoas seriam jogadas na cova dos leões. Era uma forma de castigar os malfeitores da época. Vale ressaltar, irmãos, que tudo isto fruto da inveja daqueles que também eram governadores lá na Babilônia. Fruto da inveja. Eles viam que Daniel era bem sucedido naquilo que faziam, que ele prosperava nos seus caminhos. Aqueles que eram seus colegas também eram governadores. Esses viam que Daniel prosperava, Daniel saía-se melhor, e eles, por inveja, armaram para que Daniel fosse castigado. Haja vista que eles tinham certeza que Daniel jamais negaria o Senhor, dobrando-se diante do rei, adorando o rei e orando ao rei. Mas o interessante, queridos, é que Daniel não se preocupou com o decreto, porque a sua preocupação estava no Senhor. O que era mais importante para ele não era servir ao rei Ciro, mas servir ao Todo-Poderoso.
E mesmo que isso custasse a sua vida, ele não se importava, porque melhor é estar com o Senhor. E esse sentimento, amados, ele precisa também ocupar o nosso coração, que nós possamos entender que nada é melhor do que estar na presença do Senhor. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. O Deus Todo-Poderoso, ele precisa estar em primeiro lugar na nossa existência, e isso sempre, continuamente, amados. E vemos que Daniel não se deixou de forma alguma acovardar diante da situação. E a palavra diz que Daniel continuou fazendo as suas orações. E ele orava 3 vezes por dia. Em consequência disso, foi levado diante do rei e recebeu sobre a sua vida a pena estipulada. A pena estipulada. Irmãos, quando nós sabemos que alguma coisa de ruim pode acontecer sobre a nossa vida, muitas vezes somos tomados pelo desespero. Mas é preciso entender que quando as coisas ficam difíceis, que nós possamos correr para o Senhor, que nós possamos correr para a presença de Deus, que nós possamos, amados, correr para o Senhor, porque Deus tem sempre uma solução, o Senhor tem sempre uma solução. Deus pode continuar nos abençoando. Eu sei, amados, que todos que estão aqui são detentores de bênçãos do Senhor. Todos aqui já receberam algum tipo de bênção do Todo-Poderoso. Não sei qual é a tua bênção, o que foi que Deus te deu. Mas com certeza o Senhor marcou a tua vida com uma bênção. Mas é interessante, amados, que com o passar dos dias nós nos esquecemos do favor do Senhor para com a nossa vida. Nós nos esquecemos, pensa bem, nós nos esquecemos do favor do Senhor, nós nos esquecemos da bênção, da mão estendida, do cuidado de Deus, do zelo do Senhor para com a nossa vida, e vamos nos deixando abater pela tristeza, pelo esfriamento. O nosso coração vai esfriando, amado, vai esfriando, irmãos, até o ponto que nós não queremos mais falar com o Senhor, não oramos mais, não lemos a palavra, e a igreja, dá uma preguiça, um cansaço, enfim, nós vamos esquecendo do favor do Senhor para com a nossa vida. Nós temos essa tendência muito grande, queridos, essa tendência. Daniel talvez poderia ter o mesmo sentimento que é comum a nós. Mesmo vendo a glória do Senhor, vendo o poder do Todo-Poderoso, como ele havia prosperado, como ele estava num lugar elevado, como ele era grande naquele reino, mesmo assim ele poderia abrir a boca cheia de dente e passar a reclamar do Senhor. Mas Deus, eu já saí de lá como cativo, eu vim para cá, perdi minha família, perdi tudo, agora que eu estou numa boa, agora que eu estou vencendo, agora que eu sou vencedor, vai voltar tudo atrás? Estou perdendo tudo, condenado à morte. Daniel poderia fazer essa reclamação diante do Senhor, e talvez com propriedade, mas quando nós observamos, amados, aquele coração não se deixou deter pela situação, não se deixou abater pela situação, porque ele sabia que o mesmo Deus que o havia exaltado, poderia cuidar dele no momento mais extremo, mais difícil da sua existência. E a Bíblia diz que ele foi jogado na cova dos leões. Ele foi jogado na cova dos leões. Era para morrer de forma instantânea. Mas o Senhor fechou a boca dos leões. É assim que o Senhor faz. Mesmo quando tudo vai ruim, quando tudo vai de uma forma péssima para nós, o Senhor, Ele tem um conserto se nós perseverarmos nele. O Senhor tem um conserto, o Senhor tem uma solução nesse aspecto. Ele fechou a boca dos leões, mandou o anjo, disse Daniel, o anjo enviado por Deus fechou a boca dos leões. Glórias ao nome santo de Deus, igreja. Glórias ao nome santo do Senhor. Talvez você esteja numa espécie de cova dos leões, esteja desesperado, os problemas se avolumam, você já não consegue ver solução, não consegue ver uma luz no final do túnel, não consegue ver nada. Coloque o teu coração nas mãos do Senhor.
Fale para o Todo-Poderoso, conte para o Senhor a tua situação, abra a tua boca, fale com Deus o teu estado, fale com o Senhor a tua necessidade, porque Deus é aquele que pode mudar por completo a tua vida. Deus pode mudar por completo. E quando o rei Ciro estava ali, incomodado, já vista que ele gostava do Daniel, mas incomodado com aquela situação, o rei saiu do palácio e foi até o lugar onde estaria os restos mortais do Daniel, se houvesse restos mortais. E ele arrisca e chama por Daniel. E a resposta foi: ó rei, vive para sempre. Certamente, amado, Ciro alegrou-se grandemente. Ali houve um momento muito, mas muito especial na vida daquele rei, a ponto de a palavra de Deus ser reestabelecida em toda a Babilônia. Oh, glórias! 2 vitórias em nome do Senhor. No tempo de Nabucodonosor, a revelação do sonho, o discernimento do sonho, permitiu que a palavra fosse entronizada naquela nação. Chegou o Ciro, e este com certeza, com uma forma diferente de governar, já não honrava o Criador da forma que deveria ser. Mas naquele momento tão especial, ele viu o poder de Deus, e ele decretou para que todo o seu império honrasse ao Deus de Daniel. É assim que o Senhor faz, igreja. Deus quer te usar de forma incansável, mas coloque-se de forma incansável na presença do Senhor. Deixe-se mover pela presença de Deus, deixe-se encher pelo Espírito Santo, busque a presença do Espírito Santo, seja instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus, para que Deus te use de forma grandiosa, para que o poder do Senhor seja manifesta aqui nessa cidade, e onde quer que tu coloque os teus pés, que vejam em você a glória do Senhor, o poder de Deus, e que tu sejas alguém que possa transformar locais para a honra e para a glória do Mestre. Esse é o Deus que nós servimos, amados. É o Deus que levanta aqueles que não têm nome. É o Deus que coloca de pé aqueles que não têm família. É o Deus que coloca de pé aqueles que não têm nada na sua existência. É o Deus que coloca de pé aquele que era escravo. É o Deus que faz coisas que nós não entendemos, mas o que nós precisamos é entender que Ele faz essas coisas colocando-nos à disposição dEle. Essa é a nossa parte, igreja. Essa é a nossa parte. E se nós, amados, se entendêssemos a mensagem de Cristo Jesus de verdade, e vivêssemos essa mensagem com todo o nosso vigor, com todas as nossas forças, certamente Deus moveria de uma forma tão poderosa, tão grandiosa através de nós, que toda essa cidade já teria sido alcançada, todo esse estado já teria ouvido a palavra de um Deus verdadeiro, de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Não se deixe limitar, amados. Não se deixe limitar a uma vida cristã, não se deixe limitar a uma vida de crente, não se deixe limitar à frequência de uma igreja, mas deixe-se mover com liberalidade pelo Senhor. Entregue-se por completo ao Senhor, para que Deus possa trabalhar a tua vida, para que Deus possa mover grandemente na tua existência. Abra teu coração e fale para o Senhor: eu quero um compromisso verdadeiro contigo, Senhor. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero ter experiências. Eu quero ter as experiências de Daniel. Eu quero ser usado como Daniel. Eu quero, Pai, estar na tua disposição como ele esteve. E vale ressaltar, irmãos, que Daniel ele foi elevado ao maior cargo do reino. Era o rei e Daniel. Era o rei e Daniel em toda a Babilônia. É assim que o Senhor trabalha, irmãos. É assim que o Senhor age. Se tu tens uma vida miserável, uma vida sem esperança, uma vida sem perspectiva, se você olha para frente e não consegue ver o dia de amanhã como algo bom, como algo aproveitável, está faltando-lhe servir ao Deus de Daniel, colocando-se à disposição do Senhor, deixando-se guiar, mover pelo poder de Deus. Precisamos, amados, olhar para o Senhor, porque Ele quer transformar a nossa vida de uma forma poderosa. Deus quer te usar,
Deus quer mover na tua existência. E nós precisamos nos colocar diante do Senhor, irmãos. Muitas vezes nós achamos que ser usado por Todo-Poderoso é pregar a palavra, é pegar um microfone e sair pelas ruas falando que Deus é Salvador, que Deus é o poder, que Deus é a restauração. Mas ser usado pelo Senhor, irmãos, é colocar-nos à disposição dEle. Mas ser usado pelo Senhor é colocar-nos à disposição dEle para que Ele faça em nós a sua vontade. Essa é a verdade, amados. Com certeza nem todos que estão aqui serão pregadores, serão cantores, mas todos aqui terão a autoridade do Espírito Santo para o ID, para manifestar o poder, para glorificar o nome santo do Senhor. E esta é a vontade do Eterno para as nossas vidas. Mas é preciso, irmãos, que haja um tomar de atitude, que haja uma atitude em nossa vida, um querer, um decidir-se por Cristo, para que assim nós façamos a nossa parte e sejamos encontrados pelo Senhor como úteis, como servos úteis para a honra e para a glória dEle. E muitas vezes precisamos perguntar a nós mesmos, o que é que temos nas mãos? O que é que eu tenho a oferecer ao Senhor? O que é que eu estou levando nas mãos para o Todo-Poderoso? Precisamos olhar para nossas mãos e vermos se estamos levando alguma coisa para diante do trono, amados. E se porventura nossas vidas estiverem vazias, temos que buscar o Deus de Daniel, um conserto completo, e assim certamente Ele há de mover na nossa vida. Irmãos, quem é você? Tu és um servo do Senhor? Tu és um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo? Ou apenas um cativo sem esperança, sem perspectiva de vida? Quem tu és? Quem tu és? O Senhor te chamou para que tu sejas vitorioso, para que o poder e a sua palavra esteja na tua boca. Quem tu és? Que sejamos nós, amados, homens úteis ao reino, homens úteis ao Todo-Poderoso, para que vejam em nós que somos servos do Senhor, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Amém? Que nós possamos colocar o nosso coração nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus. E nesse momento, amados, eu quero convidar aqueles que querem e desejam refazer o seu compromisso com o Senhor. Irmãos, tempos atrás eu já fiz esse convite aqui, mas nós não vimos mudança. Nós não vimos mudança. Mas eu quero que você pense e refaça o teu compromisso de ser útil aos olhos do Senhor, de ser útil ao Todo-Poderoso, de viver a fidelidade que era comum a Daniel. Que nessa noite aqueles que desejam uma nova vida com Cristo se coloquem de pé, não precisa vir à frente, se coloque de pé, que nós vamos orar, e você vai orar comigo para a honra e para a glória do Mestre. Amém, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, Pai. Nós te exaltamos pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua misericórdia. Meu Deus, crie em nós um coração aberto para o teu Espírito, temente, meu Deus, um coração que te ame acima de todas as coisas, que tenha prazer em ti, Senhor, que tenha alegria em te servir, em te honrar e te glorificar. Ó Deus, crie em nós um coração reto, Senhor, que a partir de hoje nós possamos ter um novo pacto contigo, um novo compromisso contigo, para nos colocarmos à tua disposição como instrumentos para sermos usados por ti na tua obra, meu Deus. Ó Espírito, venha mover nos nossos corações, venha mover de uma forma grandiosa, meu Deus. Ó Espírito de Deus, tem misericórdia do teu povo e levanta-nos como instrumento para a tua honra e para a tua glória. Ó Espírito, mova em nossos corações, é que eu clamo em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus.
Mensagem número 742.